Shalom! Estamos agora entrando na nossa já nona aula. Então hoje nós iremos ver, como eu disse no final da oitava aula, sobre as cristologias divisiva e unitiva. Essa vai ser a temática que iremos abordar e explorar nessa primeira parte da nossa aula, tá? A cristologia divisiva já era uma abordagem defendida pelo adocionismo, que era um segmento herético, tá? E claro que aí eles faziam uma divisão entre natureza humana e natureza divina, dizendo que não havia uma hipostase, mas havia uma essência que era humana e uma essência que era divina, separada uma da outra, tá? E também defendia que só havia uma pessoa e essa era divina, então não havia a condição e possibilidade de haver uma natureza humana, e sim divina, tá? A cristologia unitiva, que foi proposta para refutar essa ideia e essa heresia defendida pelo adocionismo, foi a cristologia unitiva, que tinha a seguinte proposta: que havia duas naturezas, humana e divina, com a mesma essência, uma essência hipostasis que era divina, Deus era humano e divino, 100% homem, 100% Deus, e uma pessoa divina com operações distintas, Deus Pai, Deus Filho, assim referenciando a Trindade. Um Deus que está sob o controle de tudo, e o Deus encarnado, o Deus manifesto, Cristo, e todos dois com uma só essência, porém distintos nas operações, mas mesmo sendo o mesmo Deus e a mesma essência e com mesmos atributos e com toda a sua natureza de uma forma muito bem distinta, entre sendo divino, porém encarnado, natureza humana, mas não deixando, mesmo sendo humano, de ser divino. Essa era a posição então abraçada pela cristologia unitiva dos pais da igreja. Além dessas, nós vamos entrar também no gnosticismo, que era, vamos dizer assim, a maior propulsora desse período de divergências e de controvérsias e de pontos conflitantes contra o que criam e defendiam os pais da igreja, e também operando já no período, desde o período dos apóstolos, como João, que vai vivenciar esse ataque do gnosticismo, e também Paulo, tá? Então, nós vemos que no testemunho, principalmente das epístolas paulinas, tá? A abordagem que Paulo faz contra o que defendiam os gnósticos, ou seja, o gnosticismo, e vindo até Paulo refutar a posição do gnosticismo, dando a posição dos apóstolos, no caso dele, como apóstolo, como defensor da verdadeira doutrina, do verdadeiro credo dos apóstolos, e do que verdadeiramente Jesus ensinou e como manifestou-se, refutando assim nas suas epístolas
os ensinos hereges do gnosticismo. Nas epístolas de João, nós vamos ver que João vai fazer uma apologia das mais abrangentes e mais enfáticas da divindade e deidade de Cristo, tá? E principalmente com a proposta de refutar os ensinos e divergências doutrinárias propostas e abraçadas pelo gnosticismo. João, inclusive, nas suas cartas, vai acusar aqueles que acreditam e defendiam posições totalmente contrárias à comunidade apostólica. Como está lá, inclusive, em 1 João, né, capítulo 1, nos versículos 5 até o versículo 10. Também Paulo vai denunciar esses fiéis que julgavam-se superiores e afirmavam experiências místicas, que Paulo vai considerar místicas, como se eles fossem ressuscitados, tá? Isso Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículos 7 a 8. Então, o gnosticismo, que tem como conceito gnosis, oriundo do termo gnosis, a raiz gnosis, que é raiz utilizada para conhecimento no grego, é um movimento que veio com a proposta de um aspecto e um sentido dualístico, de um dualismo entre o bem e o mal, tá? Com um caráter sincrético, esotérico, e que foi desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era, à margem, inclusive, de um cristianismo institucionalizado, combinando assim com o misticismo e uma especulação filosófica. Outro sim também, que nós temos que ver, que o gnosticismo era também um conhecimento que brotava com uma forma misteriosa no coração do homem e que tinha uma proposta de um conhecimento totalmente humano, com o objeto de uma busca que era totalmente abraçado ou absolutamente transcendente, com princípios pautados na filosofia de Platão, aonde o mundo das ideias tinha a função de um objeto de conhecimento e de prover um conhecimento sensível e um conhecimento intelectual. O conhecimento sensível que ia resultar na opinião da captação através dos 5 sentidos, mas que ainda não era perfeito, precisando de um aprimoramento do que era pensado. E o conhecimento intelectual, aquele que fazia ciência e que era feito através das ideias que eram universais e intelectuais, ou seja, em grego, o termo utilizado era episteme, ciência mais avançada no metafísico. Então defendia o inatismo dos conceitos, era um mundo pautado real das ideias, aonde não existia nesse mundo seres que correspondiam à perfeição de nossos conceitos, e esses conceitos eram considerados inatos. O mundo era um mundo real, com uma representação daquilo que existia no mundo das ideias, e a alma tinha um corpo, nesse sentido, acidental, depois da morte, aonde ocorreria a libertação da matéria e voltaria essa alma, então, ao seu local de origem, ou seja, o mundo das ideias. Então, essa era a proposta, ou essa era o teor da abordagem herege e da crença
do gnosticismo, tá? Ou a filosofia gnóstica, tá? Historicamente, o gnosticismo e os gnósticos viveram em uma larga maioria durante os 3 ou 4 primeiros séculos da era cristã. Então, até o 4º século da era cristã, ainda vai pendurar a heresia dos gnósticos. E vai haver muitos gnósticos ainda atuando. Era bastante provável, inclusive, que os gnósticos eram considerados aqueles que eram sabedores de um significado de um mundo extrasensorial. Também eram formados esses gnósticos por alguns participantes de antigos cultos egípcios, babilônicos, também gregos romanos, tá? Tinham as suas ciências presas não só no misticismo do Egito, como na filosofia grega também. A palavra, então, gnosis, ela era revestida de um significado místico, designando assim um conhecimento misterioso, aonde incluía-se inclusive ensinamentos de ciências oriundas das ciências exatas, como física e matemática, e também das ciências humanas, como a própria filosofia, teosofia e a astrologia, tá? A maior das ameaças da filosofia gnóstica eram suas raízes, que estavam totalmente alicerçadas numa tradição pautada em um misticismo e também um esoterismo, tá? A principal filosofia que era encontrada era uma explicação ou uma busca por encontrar, a grande proposta deles era uma busca por encontrar uma explicação para a origem do mal. Pois eles identificavam a matéria com o mal. Tá? Para eles, Deus, sendo espírito, não poderia ter influência com o mal, ou seja, com a matéria. Não poderia se tornar humano, porque a matéria, o humano, estava relacionado com o mal. A descoberta, inclusive, foi descoberta, inclusive pela arqueologia, dos documentos dos gnósticos, com mais de 1000 páginas, defendendo as posições e filosofias e teorias e abordagens do gnosticismo, escritas inclusive por Nag Hammadi, que para eles era um dos mestres, né? Um dos grandes expoentes da doutrina e da filosofia gnóstica. E essa obra foi encontrada nos anos 1943, em 1943, século XIX, né? Que foi aonde se pôde descobrir o grande teor da doutrina ou dos ensinamentos do gnosticismo, tá? Para nós concluirmos esta nossa já 9ª aula de hoje, também ainda queremos falar sobre o esquema de um conceito origem do gnosticismo. O gnosticismo ele transitou entre um judaísmo helenístico, um misticismo oriental, se envolveu ou se deixou ser orientado pela Cabala e pelos escritos da Cabala, tá? A Cabala judaica, que era de sentido totalmente místico e esotérico, estava relacionado com o sincretismo oriental e no mundo greco-romano vai se absorver da helenização
com a proposta de criar uma gnose pagã, uma gnose, e entrar no judaísmo para propor uma gnose judaica, e entrar no cristianismo para propor uma gnose cristã. Então essa era a grande proposta, a grande meta, o grande alvo, o grande intento que tinha o gnosticismo nos seus momentos de origem ou na sua gênese, nos seus começos, seus princípios, tá? Então essa foi a nossa 9ª aula, falando sobre as heresias desse primeiro momento aí do primeiro período, né, dos pais da igreja, que vai dos anos 80 até o 313. E na nossa 10ª aula, nós já iremos entrar, então, falando sobre dualismo, que é relacionado ainda ao gnosticismo, e aí estaremos como o gnosticismo vai sendo, ele confronta a doutrina cristã e como que os pais da igreja confrontaram depois esse gnosticismo, tá? Na verdade, a nossa 10ª e 11ª aula, nós vamos estar falando muito sobre as questões dessas heresias abraçadas aí pelo gnosticismo, depois pelo adocionismo, Marcion, tá? Aí, depois, mais tarde, nós então estaremos entrando ainda, vamos ter uma aula sobre o Império Romano, sobre as primeiras comunidades, e depois entramos então no tempo dos mártires, nos mártires pioneiros, no martírio universal, e aí é que vamos trabalhar já uma posição de uma apologética patrística e organizar o nosso estudo distinto de cada um dos pais da igreja. Então, mais ou menos é dessa forma que nós iremos trabalhar a partir da nossa 10ª aula. E aí nós vamos compreender esses assuntos na 10ª aula, na 11ª, na 12ª, na 13ª, tá? E aí na 14ª também, a 15ª, nós já vamos começar a trabalhar questões mais distintas da proposta apologética de cada um dos pais da igreja e como também nas suas teologias, filosofias e influências, ok? Obrigado a todos.